Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Whispers and Secrets of a Simple Life. Eu sou a Alexandra Cardoso e esta vai ser uma espécie de uma pequena opinião final desta minha demanda da releitura da saga Harry Potter. Long story short, eu há 15 anos que não pegava nos livros, ou há 14, porque eu comecei a ler a saga novamente, a reler a saga em outubro do ano passado. Portanto, pelo menos há 14 livros que não pegava nos livros para os ler. Até sair pelas Mãos da Morte, relia sempre a saga, mas depois, em 2007, saiu pelas Mãos da Morte, li-o em 3 ou 4 dias e nunca mais peguei na saga. Nem reli pelas Mãos da Morte. Não sei se terá sido porque eu na altura estava no meu primeiro semestre do meu primeiro ano da faculdade e não sei se ao fechar a saga fechei aquele capítulo da minha vida de me ter apaixonado pelos personagens, pela história e portanto decidi seguir em frente. E depois lá está, nós temos os filmes e é mais fácil às vezes ver os filmes do que estar a ler um livro e portanto vamos revendo os filmes mais depressa e vamos tendo os pormenores dos filmes mais depressa do que às vezes dos livros. Mas, o ano passado, não sei se foi com o especial do Harry Potter a sair depois em janeiro, se foi porque era aos 20 anos da Pedra Filosofal sair, não sei se foi uma série de situações que aconteceram naquele agosto de setembro que me fizeram pensar e ter aquela framinha de voltar àquele mundo e foi isso que fiz. Li um livro em cada mês, terminando depois em abril, não foi? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. E portanto li um livro em cada mês e simplesmente adorei voltar a ser aluna de Hogwarts, voltar a ser amiga de Harry, Ron, Hermione, dos Gêmeos, de Ginny, voltar a conhecer os Dursleys e os Weasleys, voltar a amar, a odiar Draco Malfoy. E por isso gostei imenso de voltar àquele mundo, de ver pormenores que já não me lembrava, de ver que os livros que os filmes falharam em tanta coisa e que deixaram tanta coisa de fora que tinha muito mais sentido, em vez de estarem a mudar e a trocar certas situações e certos momentos e certas personagens. Luna, começando por Luna, é simplesmente extraordinário termos tantas cenas em que ela não é só apenas uma aluada, como se vê nos filmes, apesar de darem algum ênfase à maneira como Luna é, ela é muito mais do que uma pessoa aluada e tem vários momentos bastante importantes na vida de Harry, principalmente no último livro, com a questão da Dama Cinzenta. As casas de Hogwarts juntarem-se a Harry na batalha final, de o tentarem proteger, de o tentarem ajudar a combater as forças do mal. A evolução que Draco tem, acho que é um bocadinho mais visível nos filmes, de alguma forma, porque é uma visão um bocadinho mais... não é tanto na visão de Harry, os filmes de alguma forma mostram-nos um bocadinho a visão de todas as personagens. Mas eu acho que quando já conhecemos a história e estamos à procura de novos pormenores, acho que subtilmente, principalmente depois do que acontece no Príncipe Misterioso e nos Talismãs da Morte, vemos essa evolução de Draco. Draco é uma criança das suas circunstâncias, é uma criança que depois acaba por tentar fazer com que a honra do nome Malfoy volte, mas de uma forma errada, porque ele, apesar de querer matar Dumbledore, ele respeita-o e tenta não o matar presencialmente, e lá está aquelas várias situações que o tenta matar com veneno, principalmente, ou amaldiçoando. E portanto, só quando realmente chega àquele momento final é que ele o tenta matar, e mesmo assim não é ele que o mata, é Snape. Mas eu gosto de ver subtilmente esta evolução, até porque depois chega àquele momento dos Talismãs da Morte que todos nós sabemos e que ele tenta salvar Harry porque sabe que Harry é o único que pode derrotar o Senhor das Trevas. Depois temos Creature e Regulus Black. Creature é simplesmente aquele elfo que nós, completamente diferente de Dobby, que nós odiamos amar, ou adoramos odiar, já nem sei. Mas que temos aqueles momentos do porquê de Creature gostar tanto de Regulus e de Regulus não ser tão black assim como toda a gente pensava, não é tão de Verdade da Morte como toda a gente pensava, e que no momento em que Harry
começa a tratar Creature de uma forma diferente da que Sirius o tratava, porque Creature era uma memória má do seu passado, da sua infância, e portanto Sirius sempre o tratou de uma forma má, só que não o podia simplesmente libertar. Mas quando Harry começa a perceber que Creature é muito mais, Creature torna-se um elfo completamente diferente, ajuda Harry, apoia Harry e depois está com ele e o Winky a comandar os exércitos dos elfos domésticos que saem da cozinha no meio da Batalha de Hogwarts, o que eu acho extraordinário e que acho que seria uma cena espetacular no filme e que infelizmente não temos. Depois temos o Winky, elfo doméstica de Barty Crouch, que nós nunca conhecemos nos filmes e que eu já não sabia que me ia doer tanto conhecer a história dela e dela de ser tão triste e que Dobby a tenta ajudar. Depois temos várias cenas com os Weasleys, que eu já não me lembrava, principalmente entre Molly e Harry, e que há sempre aquele abraço que Harry nunca teve e que de vez em quando há assim os vibes Molly Weasley e agarra Harry, principalmente em Cálice de Fogo e depois na Ordem da Fênix com a morte de Sirius. Há ali um momento bastante enternecedor entre os dois e que eu simplesmente fico sempre com lágrimas nos olhos cada vez que leio. E depois temos Charlie Weasley, que nós nunca conhecemos nos filmes e que eu tinha a noção que ele existia, claro, ou não fosse eu uma fã de Harry Potter. E que tem várias cenas. Ele vai ao jogo de Quidditch com Bill no Cálice de Fogo. Temos alguns momentos também nos Talismãs da Morte. Não é uma personagem, lá está, não é uma personagem muito importante, mas que está sempre ali e que infelizmente não conhecemos nos filmes e que eu queria ter conhecido. Depois temos uma coisa bastante importante e que acaba por ser um paralelo com o que acontece ao próprio Harry, é que Harry é padrinho do filho de Remus, Lupin e Tonks. Temos um Ted Lupin que não conhecemos nos filmes. Quando Lupin sabe que Tonks está grávida e diz a Harry... e depois quando diz a Harry, quando ele já nasceu, pede a Harry para ser o padrinho, portanto Harry torna-se padrinho, muito como Sirius se tornou padrinho de Harry quando este nasceu. Temos um Harry a ser padrinho de um Ted Lupin, e até mesmo o romance entre Remus e Tonks, nós nunca temos conhecimento até aquele momento no Half-Blood Prince, nos filmes, porque depois, se nós formos a ver no Príncipe Misterioso, no livro, como nós já sabemos como é que acaba, cai esse romance, há certos momentos que nós sabemos que já está a ir para esse caminho do romance e deles serem um casal, e que eu tenho pena de não vermos um bocadinho mais sobre isso nos filmes, mas que eu gostei bastante de voltar a descobrir este romance. E depois, outra personagem que... Temos cenas bastante boas entre Dudley e Harry no início de Talismãs da Morte, porque lá está, é uma cena apagada nos filmes, para quem não sabe, mas temos uma cena, até mesmo entre Harry e Petunia, temos uma cena, a derradeira cena de entendimento entre os três, ou entre Harry e Dudley, entre Harry e Petunia, sobre tudo o que se está a passar, e sobre o passado e da maneira como Harry acabou em casa dos Dursleys. E depois temos Snape, que muito sutilmente, em todos os livros, temos momentos em que nós sabemos que Snape está a tentar ajudar Harry, está a tentar protegê-lo, e que não se vê isso tanto nos filmes, mas como nós já sabemos como termina, como já temos as visões ou as memórias de Snape e que Snape mostra isso a Harry no Pensieve, como já sabemos que isso acontece, estamos a ver a personagem de uma outra forma e, portanto, quando estamos a ler as descrições do que ele está a fazer ou do que ele está a dizer, temos a noção de que Snape está a tentar ajudar Harry e a tentar protegê-lo. E pronto, é isto. Já para não falar em Ginny, não é? Porque Harry começa a ver a Ginny de uma outra forma a partir da Ordem da Fênix e não do Half-Blood Prince.
não é? Porque Ginny, eu acho que ele começa a vê-la de uma outra forma, principalmente quando ela começa a ser a Seeker dos Gryffindor, quando o Harry é castigado por Umbridge, e portanto começa a vê-la como não mais uma Weasley, mas como uma amiga, uma apoiante, e alguém que está sempre ali ao lado dele para o ajudar a combater as forças do mal, basicamente, e portanto ele começa a vê-la se calhar até como mulher, como jovem mulher, e não só como uma amiga. E portanto temos várias situações em que temos uma outra visão de Ginny que não temos nos filmes. E pronto, é isto. Esta foi a minha demanda. Gostei muito de voltar àquele mundo, de voltar a ser aluna, de voltar a ser amiga daquele pessoal todo, de voltar a apaixonar-me pelos gêmeos. Por isso, se estão a reler, se querem reler, se querem falar simplesmente deste mundo, ou até mesmo dos novos filmes, deixem o vosso comentário em baixo, mandem mensagem e espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que fica um bocadinho mais longo do que era suposto, mas fica aqui o meu amor pelo Wizarding World. Até à próxima! Tchau! E agora que terminei o vídeo, lembrei-me que não falei de duas coisas. Peeves, que é só uma das melhores personagens da saga e que faz as honras todas com os gêmeos, quando os gêmeos decidem deixar Hogwarts no final da Ordem da Fênix e não voltar, porque os gêmeos pedem, faz a vida negra a Umbridge, e é isso mesmo que Pius faz, e portanto, e que ajuda na batalha, e que faz uma série de coisas, e que nós nunca o conhecemos verdadeiramente. Eu acho que há uma imagem que temos dele no filme da Pedra Filosofal, mas não o temos no resto dos filmes. Nós não vemos o Poltergeist, mas nos livros vamos tendo boas cenas que dão boas gargalhadas para quem lê os livros e adora aquela personagem que é o terceiro no trio dos Weasleys. Já para não falar em Lee Jordan, não é? Porque depois Lee Jordan perde assim um bocadinho a sua aura de importância, porque se dá mais importância aos gêmeos e a Peeves, que adora e faz a vida negra a Umbridge. E outra coisa que eu não falei foi do romance de Fleur e Bill Weasley, porque Molly está contra o casamento, não se vê isso nos filmes, mas Molly inicialmente, apesar de não estar contra, mas acha que Fleur não é a esposa para Bill, principalmente depois do que acontece a Bill, que fica, não fica lobisomem, mas é atacado por um lobisomem e que vai preferir agora os bifes mais crus que cozinhados. Mas que depois Fleur tem ali um momento em que tem o seu quê de dizer, não, vamos lá, ele continua lindo como sempre e vai ser o meu homem. E acabou-se. E acho que Molly, de alguma forma, a respeita depois disso, porque acha que Fleur não ia ser a mulher indicada para ele. Porque tudo isto acontece no Príncipe Misterioso, no Half-Blood Prince, porque nós temos mais visões da Fleur no Half-Blood Prince do que depois temos as cenas mais ou menos do casamento e da preparação do casamento nos Talismãs da Morte, mas nós temos mais cenas com Fleur no Half-Blood Prince, porque lá está, o Harry vai passar o verão e o Natal à casa dos Weasleys e portanto vai tendo uma visão e nós vamos tendo a visão de que o casamento não acontece só porque acontece, não. E eles conheceram-se no Cálice de Fogo e depois há ali uma interação e depois pronto, tornam-se um casal e de repente Fleur tem o seu quê de dizer não, este homem é meu e acabou-se. que cicatrizes, que qualquer coisa. E eu faço os bifes como ele quer, cruz, não é por isso. Ele é meu e acabou-se. Por isso, fica aqui só. Meu quê? E deixem os vossos comentários. Não me deixem ser maluquinha sozinha com esta coisa toda de Harry Potter. Deixem o vosso comentário, deixem a vossa mensagem e até à próxima. Tchau!